Olá, amados, graça e paz, louvado seja Deus. Nós temos aprendido grandes coisas a respeito da escatologia, que é o estudo das últimas coisas. Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre o milênio. O texto está lá em Apocalipse, capítulo 20, e nós precisamos ter um pouco de luz a respeito de como será esse 1000 anos, aonde o nosso Senhor Jesus Cristo reinará sobre a terra, e nós, a sua igreja, reinaremos juntamente com ele, como a sua esposa. Amém? Apocalipse, capítulo 20, dos versículos 1 ao 3, diz: Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então, nós vemos aqui que durante a tribulação, o reino foi oferecido a Israel novamente, pelos 144 mil judeus em Apocalipse capítulo 7, pelas duas testemunhas em Apocalipse capítulo 11, e das profecias cumpridas. Porém, no final da tribulação, os judeus que creram receberão o reino de Cristo. É muito importante nós entendermos isso, porque durante os 1000 anos do reino de Cristo, o diabo e os seus exércitos estarão presos no abismo. O reino será uma teocracia, com sede em Jerusalém, onde o Messias, Jesus, será rei. Zacarias 9, de 9 a 10, mostra esse intervalo. Diz o texto, Zacarias 9, de 9 a 10. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento. No jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Aqui nessa profecia de Zacarias, nós podemos observar que a primeira parte já se cumpriu quando Jesus entrou no jumentinho em Jerusalém, amém? E ele, Jerusalém, Jerusalém, ele vinha dizendo, né? E falando a respeito dos judeus, daquela cidade, tu que matas os profetas, apedrejam aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis te juntar, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Aí Jesus vai trazer uma profecia, e é interessante, porque aqui Zacarias diz: destruirei os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. Aqui está falando de Jesus, ainda não aconteceu. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Então mostra um reino que vai acontecer, e Apocalipse traz muita luz com relação a isso. Amém? E quais são as características desse reino milenar de Cristo? Primeiro, toda a criação será restaurada. Isaías profetiza muito isso, tanto no capítulo 11, como no 35, como no 65. Isaías 65, 25 diz: o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. E claro que ele estava falando essas características a respeito do reino milenar. Uma outra característica também é que não haverá nenhum tipo de opressão. Isaías 14, Isaías 65, vai ainda dizer, versículos 21 e 22, eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que os outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Então ele está falando aqui que será um tempo onde vai haver muita paz, muito equilíbrio, será um reino de justiça, amém? Isaías 11, Isaías 29, fala que será um reino de justiça. Isaías 42, Jeremias 23, Daniel 2, 24, haverá paz e alegria, Isaías 9, de 3 a 4, tens multiplicado este povo,
a alegria lhes aumentastes. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria, lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Então, fala que será um reino de paz e alegria. Não sei quando você assiste aqueles filmes medievais e eles vencem uma vitória, a alegria dos despojos. Então, fala que no reino de Cristo, durante os 1000 anos, haverá paz, haverá alegria. E Apocalipse fala muito sobre isso. Amém? A igreja exercerá o reinado juntamente com Cristo, na condição de esposa do Cordeiro, tendo acesso aos céus e à terra, pois cada um de seus membros terá um corpo transformado. Então, é interessante porque a Bíblia nos ensina a respeito dessas verdades, né? Aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, diz: porque agora, falando desse tempo, vemos como espelho, obscuramente, mas ele diz que chegará um tempo que nós veremos face a face. Agora nós conhecemos em parte, mas chegará um tempo que conhecerei também como sou conhecido. E esse tempo é o tempo do reino milenar. 1 João, capítulo 3, versículo 2 diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Olha que texto profundo, amém? Porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, aqui nós vamos reinar juntamente com ele. Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, o Senhor faz a promessa à igreja, dizendo: ao que vencer, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com ele, e me sentei com meu Pai no seu trono. Amém? Então, nós vemos aqui coisas maravilhosas que vão acontecer, coisas tremendas. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 e 10, diz assim: e entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque fostes morto, e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, nação e povo, e para o nosso Deus os constituíste reinos e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Está falando da igreja aqui, que é de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda nação. Então nós precisamos, irmãos, anunciar o evangelho, porque o tempo está próximo, amém? E haverá pessoas de toda língua, de toda raça, de toda nação, de todos os povos, mostrando a justiça do nosso Deus. Nos 1000 anos, a nação de Israel será unificada e restaurada, tendo Jesus Cristo como rei. O templo será reconstruído. Nesta época também haverá gentios vivendo na terra, e eles serão instruídos e ensinados por Deus a servi-los em Jerusalém. Amém? Você pode encontrar as referências, porque não dá para a gente ler todos os textos aqui nesse vídeo, mas em Isaías 61, Isaías 62, Miqueias 7, Sofonias capítulo 3, Zacarias capítulo 13, a reconstrução do templo está em Ageu, capítulo 2, Ezequiel capítulo 43, e os gentios vão estar vivendo na terra, está em Isaías capítulo 2, versículos de 1 a 5. Isaías 11:10 diz: naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será a morada. Então, é interessante porque os profetas, eles viram isso no Novo Testamento e parecia que o milênio ia ser para sempre. Porém, no livro de Apocalipse, nós temos a revelação que o milênio, ele durará 1000 dias. O reinado será durante 1000 dias. Então, no Antigo Testamento não havia clareza. Essa revelação do fim dos 1000 anos só é demonstrada com perfeita clareza no livro de Apocalipse. Pois diz, Apocalipse 27, que Satanás será solto e fará uma rebelião final. Aí é quando a terra e o céu serão destruídos. Ocorre então o juízo do grande trono branco, onde os ímpios serão lançados no lago de fogo e enxofre, um lugar preparado originalmente para o diabo e seus anjos. Então, veja,
o lago de fogo e enxofre não foi preparado para os homens, foi preparado para o diabo e seus anjos. É um lugar de grande tormento. E por que é que as pessoas vão para lá? É porque elas rejeitam e não recebem o amor de Deus que é oferecido mediante o Evangelho, através do nosso Senhor Jesus Cristo, para a salvação de todo aquele que crê, mediante a fé e a graça de Deus. Amém? Nós vamos, no próximo vídeo, falar sobre o estado eterno, e eu creio que nós estamos aprendendo muitas coisas novas, mas esse assunto ele é muito denso, profundo, mas também deve ser compreendido para que nós possamos viver uma vida que agrada o nome do Senhor. Amém? Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Fazendo isso, o YouTube vai identificar que esse conteúdo é relevante e vai também distribuir para mais pessoas. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.